A Honda Elite no modelo 2024 ou modelo 2025, vale a pena? Hoje eu vou te mostrar uma opinião de dono que está com ela há mais de 2 anos e já rodou quase 10 mil quilômetros. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir. Ah, mas esse vídeo aqui é só para falar de coisa que eu gosto? Não, tem coisas nessa moto que não me agradam de jeito nenhum. Uma delas é que ela é toda de carenagem encaixada. E isso, a gente rodando nos calçamentos que a gente tem, vibra muito, acaba soltando as peças e esse soltar das peças acaba fazendo ela bater muito. Então, parece que tem sempre alguma coisa solta na frente, no painel, em algum lugar. Ela vai bater. Quando a gente pega ela nova, lá seus primeiros 2, 3 mil quilômetros, você não escuta quase nada. E aí depois de um tempo, a gente percebe bastante os barulhos que ela faz, principalmente na frente. Agora isso só incomoda. Isso não chega a estragar a experiência de pilotar e não acaba dizendo a moto não presta por causa disso. Não, é uma característica dela, tem muita carenagem e ela acaba batendo bastante. É isso e só. E hoje a gente vai falar de alguns pontos importantes sobre essa moto que a gente não descobre quando está fazendo o test drive. A primeira coisa que o pessoal fala na hora do teste ou quando você vai na Honda é que ela faz 50 km com litro. Olha, ela pode até fazer esses 50 km num circuito muito bem controlado, mas a partir do momento que você coloca essa moto na vida real, no meu caso, ela faz apenas 35 km. E quando eu falo que ela faz apenas 35 km, não é que é um defeito da moto ou que a Honda mentiu, não. É que certamente foi feito ali num circuito muito bem controlado, ali onde não tem trânsito. Falando aqui da suspensão dianteira dessa moto, ela não é tão longa, ou seja, o curso que o amortecedor faz não é tão grande, de modo que qualquer irregularidade ela transfere para o guidão. Então ela vibra bastante se você pegar um calçamento com as pedras de paralelepípedo. Agora a gente tem que entender a proposta dessa moto. A proposta dela é ser urbana e para rodar em asfalto liso ou aquele calçamento com aquela pedra de intertravado. Então, se a gente coloca ela em outro piso e reclama, o errado é a gente. Já falando aqui da suspensão traseira, a gente só tem esse amortecedor com essa mola. E esse pneu pequeno, ele, por ser pequeno, quando a gente passa em algumas irregularidades, ele também transfere muito do piso para aqui, ó, para o banco da moto. Isso significa que a gente sente bastante toda a vibração e reforça que essa moto ela é simplesmente urbana. Quando você olha para ela, você vê que isso não é uma moto para pegar buraqueira, pisos irregulares, até pegar lama. Ela não é uma moto para isso, principalmente para lama. Eu vou mostrar aqui partes para você como é que ela fica após a gente pegar uma estrada de terra, uma estradinha de terra ou uma lama, qualquer coisinha que esteja sujo. Que esse paralamas aqui, ele não consegue barrar toda a lama, segurar a sujeira. Então tudo passa lá para dentro. Então a gente tem que, para lavar isso aqui, dá um certo trabalho. É bom usar um jato d'água, usar alguma coisa para soltar bem a lama e a sujeira. Uma coisa muito positiva que eu gosto nessa moto é que a parte de lanterna traseira é muito grande, fica muito difícil de alguém não ver você durante a noite, caso você goste de transitar em rodovias à noite. São 3 lâmpadas aqui, uma principal e 2 auxiliares aqui que fazem parte do conjunto da lanterna traseira. Então a iluminação traseira aqui é excelente. E falando em iluminação traseira, partindo aqui para iluminação dianteira, nós temos esse conjunto de farol. São 2 faróis baixos que ficam na parte de cima e aqui na parte de baixo eu tenho mais 2 faróis altos, o que resulta numa iluminação espetacular. À noite ela supera a iluminação até de alguns carros com faróis halógenos. Eu já rodei em rodovia à noite e ela acaba iluminando muito bem, inclusive em rodovias que não tem qualquer tipo de iluminação. E quando a gente precisa cortar a luz para que um carro baixe o farol, quando a gente acende esse facho aqui em LED, quem vem de frente acaba cedendo logo. Como esse vídeo é uma opinião de dono, eu vou passar para vocês algumas das coisas que eu gosto e que eu não gosto nessa moto. E ela não se classifica como moto, ela é na verdade um scooter, mas aqui eu vou chamar ela de moto, que todo mundo chama ela de moto onde a gente chega. Das características que eu gosto dela, uma é esse porta-objetos aqui, dos 2 lados. A gente acaba colocando garrafa d'água ou outra coisa que a gente consiga enfiar aqui dentro, até parte de compras que a gente vai no mercado, alguma coisinha que cabe aqui. E isso acaba sendo muito útil, claro, né? Se chover, molha, e se você esquecer aqui, alguém pode levar. Isso aqui é uma das coisas que a gente tem que estar sempre lembrado. Outra coisa muito importante é nesse vão livre que a gente tem aqui nessa parte. É onde a gente coloca as pernas, mas ele tem aqui um pequeno gancho,
onde a gente pode prender as compras que a gente passa no mercado. Evita de estar levando no braço, de estar levando na mão. Inclusive a gente coloca algumas coisas penduradas aqui que cabe muita coisa, às vezes a gente coloca até no assoalho. E outras coisinhas que a gente leva embaixo do banco. E para as coisinhas que a gente põe debaixo do banco, a gente só precisa pressionar aqui a chave, deu uma pressionada, ela libera. A gente tem esse espaço aqui embaixo do banco, onde a gente consegue colocar um capacete estilo Samarino. E por ter essa parte aqui mais alta, acaba cabendo boa parte das compras de mercado. Caso você vá fazer compras pequenas, você consegue sim colocar muita coisa aqui embaixo. Só um detalhe aqui, não todas as vezes, mas em alguns momentos, essa parte do bocal do tanque acaba liberando um pouco do cheiro do combustível. Então, você colocar alguma comida que você vai consumir na hora, ou coisa que é sensível a pegar cheiro, então quando você colocar aqui vai ficar com cheiro de gasolina. Vamos falar aqui do painel dela. Eu considero ele bem completo, bonito, digital. Você vê aqui, ó, aqui em cima já vê logo o KM, tá com 9.584 km aqui. Ela tem uma velocidade limitada. Esse modelo aqui está limitado em 93 km por hora, mas dificilmente você consegue chegar a essa velocidade. Aqui embaixo tem um relógio e aqui fica o marcador de combustível. Então a gente tem seta direita e esquerda e tem iluminação para farol alto. Nada mais que isso, tem um botão aqui onde a gente pode fazer as configurações de hora e outras coisas aqui do painel. Outro detalhe importante de saber é que uma fonte de reclamação de muita gente são essas borrachas aqui que ficam no retrovisor. Você consegue resolver com cola. Isso nunca me incomodou a ponto de eu precisar colar, mas essa borracha aqui, ao usar ela sempre sai. E essa daqui sempre sobe. A vibração que transfere para cá, principalmente após andar em calçamento, isso acontece com as duas borrachas. Eu não considero isso um problema porque isso é algo muito simples, você simplesmente precisa só colocar de volta. Os retrovisores, eles não são nem grandes nem pequenos, e o tamanho deles acaba que não deixa o conjunto feio. Há pessoas que trocam, colocam os menores, mas eu gosto muito, até inclusive esse detalhezinho aqui que imita fibra de carbono. A parte do retrovisor me atende muito bem. Agora já tem um detalhe aqui na parte onde o carona coloca o pé. Na nova Elite 2025, eles tiraram essa parte, que essa parte aqui é fixa. Na verdade é plástico, a gente balançando aqui a gente percebe que está preso ao conjunto, mas é um plástico. Eles colocaram um suportezinho que vem para cá. O que acontece aqui? Ele fica muito alto e o carona sempre anda com o joelho muito levantado. E essa parte, nesse tipo de plástico, a gente vê que arranha com muita facilidade. Mas claro, né? Você está usando a moto, você não vai conseguir deixar ela nova para sempre. Aí tem um detalhe que o ideal é, se você comprar essa moto, você mande plastificar essa lateral aqui pelo menos. Por quê? A calça do carona sempre vai encostar nessa parte aqui. E o atrito acaba consumindo o verniz, a tinta e acaba ficando no plástico. Então acaba dando aquela sensação de moto envelhecida. Uma vez a cada ano, a cada 2 anos você troca o plástico e sai mais barato colocar o plástico do que mandar repintar isso aqui. Aí você deve estar se perguntando, será que essa motozinha aqui tem potência para levar 2 pessoas, pegar uma estrada ou para pegar as ladeiras da minha cidade, ou até para sair de sinais com agilidade? Será que ela é boa para o trânsito? Será que ela é boa para a estrada? Essa moto tem um motor que fica aqui embaixo e tem um resfriamento a ar forçado, ou seja, ela capta o ar daqui de fora e joga aqui para baixo. Ela tem um motor de 125 cilindradas e arredondando aqui tem 9,5 cavalos, não dá nem isso. Vamos colocar 9,5 aqui para ser bonzinho com ela. Então não é uma moto que tem tanta força assim, até porque o torque dela é de 1 kg, 1,05 kg, então é 1 kg de força. Tive que apelar para colocar um boneco que solta forte aqui. Agora, se você não sabe o que significa 1 kg de força, imagine o seguinte: você pega uma barra de ferro de 1 metro, aí você conecta a um eixo, ou imagine um parafuso, está apertado ali. Você conecta essa barra a esse parafuso, e aí você coloca na ponta dessa barra o peso de 1 kg. Então isso significa que essa moto tem 1 kg de força. Agora a gente sabe que ela anda pouco, mas ela para bem e eu posso dizer que sim. O freio dianteiro é a disco, o freio traseiro ele é freio a tambor. Acho até que não tem nem como colocar um disco aqui nesse espaço tão pequeno. O que acontece é que quando a gente puxa o freio dianteiro, que é o esquerdo, ele automaticamente freia combinado com o freio direito. A gente sente uma frenagem um pouco maior. Não é um freio ABS, ou seja, ela não previne, não evita o travamento da roda dianteira.
E isso, claro, evitaria a gente escorregar e cair, mas ele não freia tanto de modo que chegue a escorregar. O que eu tenho a dizer é sobre frenagem, até pela roda ser pequena, ser bastante larga, tanto a dianteira quanto a traseira, ela freia sim muito bem. Eu já falei que ela cabe muita coisa aqui embaixo do banco e que esse porta-trecos, além desse gancho aqui, ajuda bastante. Mas tem mais coisa boa nela que me fez escolher e ficar com ela. A gente ignora que ela é ruim de suspensão, que ela é dura, ignora tudo isso aí. Ela tem coisas que acabam fazendo ela compensar. Por exemplo, aqui embaixo fica a transmissão automática dela. Significa que eu só preciso acelerar e frear. Quando ela chega a 15 km por hora, ela desacopla, certamente as embreagens entram em atuação e ela fica em ponto morto. Depois que ela desacopla, ela só vai acoplar se você acelerar novamente. Então, é uma moto muito fácil de pilotar. Se você tirou a carteira de habilitação agora e aí está em dúvida se pega uma moto, uma CG que tem marcha, embreagem, ou se pega uma bis, ela é até muito mais fácil de pilotar do que a bis, porque você não precisa se preocupar em nenhum momento em trocar marchas. Aí você deve estar se perguntando, será que esse sistema acaba sendo caro? O que eu tenho a dizer é que se você seguir as revisões da Honda, você vai ver que no manual pede para trocar a correia dela, que esse sistema são duas polias, é como se fosse um câmbio CVT. Ou se você quiser pensar de outra forma, como se fosse as marchas de uma bicicleta. Então a coroa, né, que faz o giro, e a catraca acabam mudando de relação. Aqui muda automaticamente de acordo com o giro do motor. Deve ter algum sistema eletrônico que faz isso e a gente não precisa nem se preocupar com isso. Então a facilidade de pilotar uma moto dessas é o que faz a gente acabar escolhendo ela, porque acaba sendo muito prático no dia a dia. Aí tem outro detalhe aqui que é importante. Um dia de chuva, se você tiver com uma capa de chuva, só na parte de cima, por exemplo, você vai se proteger na parte de cima. Já na parte de baixo, os nossos pés, eles ficam protegidos, pés e pernas, na verdade, aqui atrás. A chuva, como você vai para frente, né, a chuva acaba batendo na diagonal e ela acaba pegando na parte de cima, você está com a capa de chuva em cima, na parte de baixo você acaba não molhando o sapato, sandália, pés, a calça. Então esse é um ponto positivo para ela também, porque ela acaba lhe protegendo um pouco da chuva. Não é que não vai molhar, mas se for uma chuva fina ou coisa rápida, você acaba nem se molhando. Tu lembra que eu falei dos pneus dela serem bons porque são largos e a frenagem dela é muito boa, mas tem um detalhe escondido nisso aqui. Esse pneu ele não agarra em nada em momento nenhum. Então, mesmo ele estando bom, estando novo, ele desliza com facilidade. Se você estiver fazendo uma curva e estiver saindo de um piso seco para um molhado, na hora que você entra no molhado, com a inclinação, você percebe logo que ela começa a derrapar. Não chega a derrubar, claro, a depender da velocidade e da inclinação que você está. E isso também acontece se você pegar areia na estrada. Quando você sente a areia, você sente que ela começa a derrapar e jogar para um lado. Então, esses pneus eles não agarram muito bem. Outra coisa que acontece é que às vezes você precisa pegar na sua rua ou na estrada uma parte que tem terra. Se estiver seco, tudo bem. Mas se você pegar uma estradinha de terra que tenha lama, pode ter certeza de uma coisa. Ou lama ou areia, é fácil você cair, porque acaba ficando parecendo sabão. Principalmente na areia, essas rodas pequenas, elas entram na areia e fazem a roda de trás sair da sua direção. Que ela também entra na areia e acaba quase que ela senta e acaba atolando ou acaba te derrubando com muita facilidade. Então, se você é inexperiente, não tem experiência com areia, reduz logo a velocidade nessa moto, que para ela te jogar no chão é muito, muito fácil. E vamos falar aqui do custo de manutenção. Na Honda, as revisões dela eu considero bastante caras, mas revisão de qualquer moto em concessionária sempre é caro. Que é o que eu fiz? Eu fiz as duas primeiras revisões dela na Honda, que são grátis, e as outras eu faço a revisão numa oficina que eu já conheço. Eu troco o óleo dela, custa R$ 35,00, o óleo dela é um pouco mais caro, usa somente 800 ml de óleo a cada 6 meses ou 3.000 quilômetros. Eu faço essa troca do óleo recomendado pelo manual, sendo que o mesmo óleo trocado dentro da concessionária, ele é um pouco mais caro do que ele trocado fora da concessionária. O que vai acabar saindo um pouco caro nessa moto é só quando a gente vai trocar a correia, mas só é necessário trocar a correia, que no caso é a transmissão, associando com uma moto normal. Ela é a corrente, né? Você só troca com 18.000 quilômetros. Eu estou com 2 anos, quase 3 anos com ela e rodei 9.500 mais ou menos. Então a ideia é trocar com 4 anos mais ou menos, se eu continuar nessa linha de rodagem.
Tem uma coisa que você tem que saber antes de ter essa moto, é que ela não se dá muito bem com terrenos enladeirados. O que acontece é, você para essa moto ou de frente para a ladeira ou subindo a ladeira, possivelmente ela vai cair, porque o pé dela é muito pequeno, até porque a altura dela é muito baixa. Então o pé pequeno, a altura baixa, acaba que o centro de gravidade dela vai ficar muito alto. E ela, quando você coloca numa ladeira, você percebe que qualquer coisinha, ela começa a derrapar ou para frente ou para trás. Essa aqui acabou caindo por um descuido meu, mas a Honda resolveu isso de uma maneira muito fácil. Colocou um freio de mão que fica mais ou menos aqui assim, ó. Ele fica aqui embaixo, não sei se dá para vocês verem. E aí a gente prende ela no freio de mão e consegue deixar ela estacionada em qualquer inclinação. No dia a dia acaba não sendo tão prático e a gente acaba escolhendo posições diferentes para colocar a moto, mas às vezes é melhor você colocar esse freio de mão para evitar derrubar ela, e aí ela arranha fácil, até porque ela é cheia de carenagem, então quando ela cai para arranhar é facinho, facinho. Já na versão 2025 eles prometem ela ser mais econômica, até porque ela tem um sistema de start-stop já de série, e ela perdeu um pouco de potência por conta das leis de emissões, mas nada que faça você sentir que a moto ficou extremamente mais fraca. Você acaba não percebendo no dia a dia. Vamos falar de alguns pontos sensíveis dessa moto. Se você quer utilizar ela para fazer entrega via aplicativo, é uma boa opção porque ela é muito prática de você não precisar passar marcha e acaba sendo confortável. E quando eu falo confortável, é porque o conforto apenas de você não precisar passar marchas e só isso. Ela é desconfortável, né, no rodar, por ser bastante dura, e quando você faz entregas você vai acabar pegando vários terrenos diferentes, você não vai poder escolher por onde vai andar, o que vai acabar resultando possivelmente numa forte dor nas costas. Ainda tem outro detalhe, é que se você vai usar aplicativo, você vai precisar ter uma tomada USB para poder deixar seu celular conectado lá no seu GPS. Essa moto aqui, nesse ano, não tem. Eu não sei se a 2025 veio com a tomada USB. Claro que se resolve facilmente com um power bank grande, então você consegue passar o dia inteiro com o celular. Mas para essa praticidade dela mesmo, seu power bank, ela não traz tomada USB. Outro detalhe é que acaba sendo mais caro usar ela no dia a dia do que uma CG 150, por exemplo. No caso, acho que é a 160, né? No caso que é uma moto convencional. Porque acaba sendo mais caro é que eu considero o consumo dela não muito baixo, apesar de ser bom, mas não muito baixo para o que deveria ser. Ela acaba sendo não tão confortável e a manutenção a longo prazo acaba sendo a manutenção mais cara. Porque se você colocar em perspectiva, só a troca da correia quando você chega em 18 mil quilômetros passa dos R$ 800. E a troca da corrente de uma moto comum, sei lá, não chega nem a R$ 200. E aí, 18 mil quilômetros, se você colocar para rodar via aplicativo, você roda muito rápido com essa moto. Então, ela vai acabar sendo mais cara no dia a dia e mais desconfortável. Então, para quem é que é essa moto? Ela é para um público muito específico. Posso dizer assim, mulheres gostam muito dessa moto. Ou se você, como eu falei antes, aprendeu a pilotar e não quer ter dor de cabeça, né, pensar em passar marchas, se apavora nesse sentido, essa moto é para você. Ou se você não tem esse problema, mas você só quer uma moto que seja bem mais prática para o dia a dia, onde você simplesmente coloca o dedo nela lá, liga e já era, já foi embora, coloca as compras no mercado, você não tem um carro ainda, e aí ou você tem carro, mas você vai rapidamente no mercado ali, sai mais rápido, dependendo do trânsito da sua cidade, e aí ela é muito boa e ágil no trânsito. Então, se você quer uma moto para ser ágil, você não se importa com gastar um pouquinho mais na manutenção com ela, o que acaba não sendo tanto se você roda pouco. E se você roda pouco, essa moto acaba sendo ideal, inclusive para pessoas baixinhas. Quem é baixinho nessa moto não se preocupa com nada, porque se você tiver 1,50 m, você já pilota ela muito bem. E a ideia aqui foi fazer um vídeo de opinião de dono, apenas com prós e contras que eu acho dessa moto, e o vídeo só cheio de opiniões. Eu não vou pegar essa moto e dar uma volta com ela para te mostrar como é que ela funciona, que tem muitos vídeos na internet que já fazem isso. E aí, tu acha que essas dicas já valeram você se inscrever no canal e deixar o gostei? E se você tem alguém que gosta desse tipo de moto aqui, está pensando em comprar uma Elite, envia logo esse vídeo para ela não comprar sem saber de nada. Eu tenho certeza que eu não consegui falar aqui tudo que eu queria falar sobre essa moto, uma coisa ou outra certamente eu deixei passar. Mas no resumo final da minha opinião de dono, eu quero falar se eu recomendaria essa moto ou se eu compraria novamente essa moto, sim ou não. Eu compraria sim, no meu caso, para o meu perfil em que eu utilizo ela
praticamente para ir e voltar do trabalho com agilidade e utilizando inclusive rota alternativa para não pegar o centro da cidade. Ela acaba se dando muito bem quando a gente quer sair da rotina, vamos dizer assim. E mensalmente o custo de combustível com ela eu gasto cerca de R$100, às vezes até menos, para rodar com ela o mês inteiro. Então acaba sendo uma boa compra no meu caso. Às vezes eu vou no mercado, preciso pegar uma coisa rápida, não tenho que sair com bolsa na mão, coloco tudo embaixo do banco ou penduro ali na frente e está tudo resolvido. Para o meu perfil, essa moto se encaixou muito bem e eu não vejo necessidade de trocar por outra moto. Acho ruim que ela é desconfortável, é um pouco dura? Acho, mas para o meu perfil está ótimo. E aí, se esse vídeo foi importante para você, se você gostou, se isso te trouxe alguma informação, se isso te fez decidir se você vai comprar essa moto ou não, então acho que agora você consegue se inscrever no canal e deixar o gostei. E aí a gente se encontra num outro vídeo para falar sobre, quem sabe, será uma moto nova, será um carro diferente?